Eu trouxe isso aqui, foi uma sugestão do Luciano aí, é bem rápido, tá, pessoal, para a gente abrir as conversas aí. Eu sei que para muitos isso é super, né, de novo, a gente está falando disso, mas eu sei que tem vários alunos novos também, e tem alguns que não conhecem muito da área, tá? Mas é só para a gente abrir um pouquinho a cabeça que às vezes eu estou insistindo numa coisa e eu tenho uma outra coisa aqui que eu poderia talvez estar fazendo. Por mais que é difícil, pô, se eu estou me dedicando para trabalhar com games, por mais que é difícil, pô, se eu estou estudando concept, eu virar para um outro lado editorial, né? Então, às vezes, pô, eu dedico aqui, eu não tenho tanto tempo, eu dedico lá, tá? Isso acontece. Mas, às vezes, a gente fica insistindo com algumas coisas que, pô, tinha uma outra coisa aqui do lado que eu também gosto e que talvez eu me desse melhor, tá? É difícil ter essa visão quando a gente está dentro de um problema, dentro de uma resolver, achar uma solução, mas é sempre bom ter esses momentos onde você olha para o todo, tá? Vou dar um exemplo de um amigo nosso que ele ilustra super bem, fazia uns concepts super legais de uns personagens. Ele fez uma linha de trabalho pessoal, projeto pessoal, mas que um monte de gente falou super bem. Puta, que legal, que negócio legal, diferente, muito massa. E aí ele começou a falar, tá, legal, legal, beleza. Só que ele começou a almejar um mercado que é paralelo. É tudo que a gente fala é muito paralelo, né? Mas ele quis para uma linha lá que muita gente aqui busca também do splash art, né? Daquela arte que é usada para divulgação de um game, que é uma arte super complexa, exige muitas horas de, tipo, um mês. Os caras gastam um mês em uma ilustração só. E ele quis ir para esse caminho, e ele insistiu tanto nesse aprendizado novo, nesse caminho, entender esse caminho, que ele gerou um material muito bom nesse caminho, só que não estava trazendo tanto retorno de trabalho para ele. E aquele outro projeto que estava super legal, que muita gente gosta, ele perdeu um pouquinho a mão, porque ele dedicou tanto numa área que ele não está conseguindo reproduzir aquilo. E aí ficou meio esse limbo, meio esquisito, assim, pô, eu insisti tanto numa coisa e tinha uma outra aqui que talvez me desse um resultado se eu tivesse continuado, tá? Então é legal sempre olhar um pouquinho, ampliar um pouquinho o seu horizonte para ver se você tá. Muitos aqui são iniciantes, então precisa insistir em alguma coisa, não tem como, tem que insistir mais tempo, né? Para poder plantar a sementinha e gerar uma folha. Mas, às vezes, com o passar do tempo, a gente tem que dar uma olhada para esse mercado como um todo, tá? Eu, por exemplo, acabo tendo uma atuação mais forte dentro do universo 3D, e aqui eu estou falando de ilustração, tá? Só que no universo 3D, onde eu atuo, eu trago a bagagem de pintura, de ilustração para dentro desse universo. Não é como se eu parasse e agora fosse um cara de modelagem, né? Eu vou pensar na escultura, por mais que tenha semelhanças, é um processo diferente, é uma técnica diferente. Mas nessa parte que eu faço, que é textura, eles chamam de surfacing artist, que é o cara que faz alguns materiais, tem tudo a ver com pintura. E o meu conhecimento, ele me traz um algo a mais nesse trabalho. Não é só o trabalho técnico pelo trabalho técnico, tá? Então, só para relembrar, ou repassar, ou trazer elementos para alguns de vocês, como ilustração, eu pus digital, porque é o meio que a gente utiliza, mas entendam como ilustração como um todo, tá? Então, a gente passa por linhas como autoral, né? Então, a gente tem quadrinho, livro infantil, os famosos NFTs, que parece que vai, tem gente que ganha dinheiro, já tem gente falando que não está dando mais. Então, às vezes pode ser ou não momentâneo, eu não entendo esse universo ainda. Mas a gente está falando aqui de projetos onde eu faço algo, como, por exemplo, o caso da Ana, que está aqui na linha, não é livro infantil, mas está no autoral, um projeto dela, do marido dela, está indo para financiamento coletivo. Tá? Então, a Ana está hoje aqui, ó, nesse lugar. Tá? E aí, as soluções, né, são financiamento coletivo, buscar uma editora, se for um caso de um projeto desse, né? Que editora poderia lançar um quadrinho, um livro. Então, tem sempre esse movimento. A gente fica muito na produção do fazer a arte, mas a gente não pode esquecer que a prospecção, o ir atrás do cliente, ela é importante. Mesmo que o cliente somos nós aqui como autoral, eu preciso ver aonde eu viabilizo, tá? E uma coisa assim, eu não estou desmerecendo esse universo, mas, por exemplo, quadrinhos, que foi um universo que eu comecei, eu tenho vários alunos antigos de outros cursos, acho que foi até da NPix que eu estava comentando com o Luciano,
que, por exemplo, insiste em trabalhar com quadrinho, ainda não conseguiu, e já faz uns 7 anos que o cara está nessa área, tá? Tem um pouco, às vezes, da pessoa, não está fazendo tanto, está fazendo menos, mas tem mercados que são mais difíceis, né? O quadrinho no Brasil, você tem pouquíssimas possibilidades, né? Quadrinho lá fora já é um mercado maior, mas ainda assim, por exemplo, você não compara com o mercado de games, que é uma estrutura gigantesca e produzindo, ou entretenimento, que tem, putz, muita coisa acontecendo. É só a gente ver Netflix, HBO Max, Disney Plus, blá, 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 blá. Então, assim, tem muita coisa rolando, né? O quadrinho, ele vai ser restrito. Então, assim, tem mercados que vai ser mais difícil mesmo. E aí você precisa entender, cara, é isso que eu quero da minha vida? Beleza, então eu vou fazer acontecer esse negócio. Ah, eu quero, mas é porque eu gosto de quadrinhos, mas, cara, se tivesse um outro trabalho de ilustração, também toparia. Então, talvez olhe para esses outros mercados também, tá? Depois a gente vai para o editorial, que muitos aqui buscam esse lugar também, né? E aí a gente entra em ilustração científica, até o Luciano que citou isso, né? Paleoarte, que é aquelas artes mais de dinossauros, eu estou com uns exemplos aqui, depois eu abro. Ilustração médica, tem muita gente que vai para mim de ilustração médica, botânica, fauna, flora, então são para livros isso, tá? Livro infantil entra aqui também, de editorial. Livro didático, que é livros de matemática, português, história, então sempre tem ilustrações envolvidas, tá? As capas de livro, revista e rede social. E a gente entra também em publicidade, tá? Aí campanha para marca, logotipo, mascote, identidade visual e design. Aqui a gente está falando um pouquinho de áreas em paralelo, tá? Mas existem elementos de ilustração aqui dentro, tá? Eu não sei se esse mercado hoje é super aquecido ou não é, ou migrou para a internet, porque eu nunca atuei muito no editorial, tá? E eu já vou falar um pouco depois desse todo aqui. Mas tem caminhos, né? A Grazi mesmo está fazendo um freela para editorial. O Thiago Gualtieri, que não está aqui, mas é aluno do Ilustra Pro, ele fazia, acho que ele parou, fazia muito livro didático, tá? Tem um cliente dele que até hoje ainda pede ilustração de livro didático, tá? Então tem alguns lugares que tem mercado, tá? A gente pode falar editorial menor, mas pô, meus filhos aqui tem um material gigante de didático da escola deles, tá? E todo o material didático tem ilustração, tá bom? O didático das pessoas que eu conheço que fazem, ele é bem pontual, meio sazonal, tem épocas que tem, depois para. E quando tem, geralmente é um volume muito grande, assim. Você tem um pico de trabalho, muita coisa, depois para, tá? Aí a gente vem para o mercado de entretenimento. Eu diria que ele e o games são os maiores mercados, tá? Então a gente tem filme e animação. Aí você vai ter criação de personagens, cenário, objeto, ilustração de cena, matte painting, que são as pinturas que vão de fundo. Aí a gente entra um pouco no universo 3D, então você tem a própria modelagem, personagem, cenário, objeto. Aqui algumas outras áreas, né? Textura, que é a área que eu tô. Aqui já entra algumas que não tem tanto a ver com a gente, tá? Mas colocamos aqui, ó. Rigging, que é você colocar os esqueletinhos para o animador mexer o personagem. Animação, lighting ou render, que é o cara que coloca a luz na cena, e isso vem do nosso conhecimento também, tá? Você tem muita galera de 3D que é técnico, sabe todos os botõezinhos, os ajustezinhos para gerar, só que o cara tem um conhecimento zero de arte, tá? Então você tendo esse conhecimento, essa sensibilidade que gera a arte para a gente, quando a gente fala de desenho, pintura, mesmo que você queira ir para uma área técnica como essa, você traz esse diferencial também, tá? Porque assim, o 3D, ele é muito, muito técnico, é muito... O Photoshop com 5 ferramentas, a gente faz o que a gente quiser. O 3D é assim, se eu ligo aquele negocinho, para de funcionar aqui, aí eu tenho que achar um... Então, assim, ele é bem chatinho da questão técnica, é muito complexo, né? Você simular toda uma cena, como vocês estão me vendo, com luz, material, que é o mundo real, num programa, é muita coisa que tem que acontecer, tá? Mas isso também é aprendível, tá? O cara do 3D, o cara estuda há anos, como a gente faz na ilustração, só que é o que eu falei, às vezes é os caras muito técnicos. E você tem, hoje tem até um cargo que eles chamam de Technical Artist, que é o cara que ele manja tudo do Maya. Então, o que você der na mão dele, ele sabe fazer, ele vai se virar para resolver o problema, tá? Que é o cara que às vezes até programação ele sabe, tá? Para resolver essas questões que gera, o 3D ele gera muito problema.
Mas pensem nisso também, comecem a olhar para essas outras áreas, porque às vezes tem um lugarzinho ali que você se identifica e expande esse seu universo. A minha ideia aqui, essa sugestão foi até do Luciano, não que um é melhor que o outro, esse tem mais, esse tem menos, porque vai muito de vocês, mas o que você quer, né? Qual o preço que você quer pagar para chegar naquele lugar, tá? Mas abre um pouquinho esse horizonte, né? Começa a olhar para coisas que às vezes não está muito no seu radar e você às vezes se identifica. Ah, assim, eu estou falando de fora, mas vou dar um exemplo. O próprio Luciano. O Luciano começou com pintura digital no curso que eu tinha da NPix, e a ferramenta dele principal hoje é o 3D, né? Principal, eu diria assim, muita coisa do que ele faz no 2D vem da base 3D. Ele poderia ser o cara que ficou só na pintura. Eu tenho vários alunos dessa época, até de antes, depois, que ficaram só pintando, só desenhando, só pintando. Não é um problema, tá? Mas ele, com os estudos que ele foi fazendo, ele se encontrou, ele encontrou uma ferramenta que virou o portfólio dele, que faz o trabalho acontecer, tá? Para ele, que já tem a dinâmica, ele consegue agilizar o processo, né? Ele conseguiu girar uma técnica que talvez se ele fosse fazer pintandinho, ia demorar muito, tá? Mas ele passou por esse conhecimento, trouxe esse conhecimento a mais do 3D, e isso, essa soma, que é o artista, né? E vira o artista Luciano, que produz nesse segmento. Ah, precisa fazer um desenho, faz, precisa fazer uma pintura, faz, mas tem essa linha de trabalho, tá? Esse exemplo aqui que eu vou trazer, o Paul Paulino, que eu já mostrei em algumas aulas, ele foi meu aluno em 2012 de pintura digital, 4 meses. Depois ele foi estudar um pouco de desenho. Aí eu acho que no ano seguinte o cara foi para o Canadá estudar 3D e o cara migrou. Ó, ele trabalha com filme lá, os filmes Aquaman, umas paradas muito loucas. O cara foi para 3D total, né? Ele tá até como na parte de textura, mas ele é um cara que modela também. Então ele foi para essa linha, tá? E aí, lá, principalmente lá, né? Você tem um mercado gigantesco quando se fala do 3D também, tá? Principalmente para essa parte que a gente está falando aqui, ó, né, de filme, animação e entretenimento, tá? Então, acaba tendo essa coisa maior, né, mais possibilidades acontecendo, tá? De novo, não é melhor ou pior, são caminhos, tá? A gente entra no games, o games vai ter, a gente poderia quase que repetir tudo isso aqui, tá? Eu simplifiquei olhando para o olhar de ilustração, que é o concept, personagem, cenário, objeto, ilustração de cena, ou própria ilustração, quando você tem a capa, né, de um jogo, a capa de uma revista, ou artes para divulgar, né, nas mídias, né, aquele trabalho. Dentro da produtora que eu trabalho, da Vetor, eles têm o cliente Supercell, então eles têm esse cliente aqui. Então, uma coisa que acontece muito, então, por exemplo, isso aqui, às vezes eles têm que gerar várias poses dos personagens para esse tipo de utilização em mídias. E aí uma coisa que vem, um tipo de trabalho que vem é uns retouch. Por quê? Quando você posiciona o 3D, às vezes uma malha entra na outra e aí gera um bagulho esquisito. E aí você tem que ir lá e dar um retouchzinho. É um trabalho de retoque, não é um trabalho artístico, pintura, criação, não. É um trabalho de lá, aqui tem um borrãozinho, tem um negocinho aqui, você vai lá e pinta para deixar bonitinho, tá? Então é um tipo de trabalho que também acontece para esse tipo de divulgação, tá? Mas lembrando, games também, tudo isso aqui também tem dentro desse universo, tá? Esses dois universos são bem grandes. E por último, que na verdade é o que muitos começam, é o commission, né? Onde você faz uma arte, as pessoas compram aquela arte porque elas gostam do seu estilo, né? Ah, eu tenho um estilo de desenhar mais caricato, e aí pessoas podem vir, pô, faz uma caricatura minha, ou faz uma ilustração do X-Men para mim, do Homem-Aranha, e assim vai, tá? Aí eu pus aqui, né? Retratos, caricaturas, pets, que são os animais, né? A gente tem uma aluna Mari, que faz muito elemento pet, tá? E a fan art, que é você pegar um personagem já existente e vai fazer no seu estilo, tá? Esse lugar aqui eu já comentei algumas vezes, não é uma crítica, mas esse lugar você tem que garimpar cliente por cliente. E é um cliente que a tendência eu pedi para o Saulo fazer um desenho do meu filho, difícil, talvez eu peça depois da minha filha ou da minha esposa, mas
Eu não vou pedir desenhos para a família inteira e depois eu vou pedir desenhos dos meus amigos, né? Não vai ter essa vazão tão grande, tá? E já que a gente fala do Ilustra Pro, seu lugar profissional, aqui, esses lugares, aqui também, né? Nessa parte editorial, na verdade, todos esses, mesmo no autoral menos, né? Mas quadrinho poderia estar aqui também, tá? Acho que quadrinho faz sentido estar aqui. Vou colocar aqui, ó. Também tem a ver com editorial, tá? Aqui a gente está falando de indústria, tá? Indústria que você tem linhas de produção, você tem produtos, né? Um filme de animação, ele é um produto para gerar grana, para gerar dinheiro, para vender boneco, vender camiseta. É isso, é um negócio, tá? Aqui você está atendendo muito, que eu acho que é legal, não é uma crítica nesse sentido. Você está atendendo as pessoas físicas que gostaram do seu trabalho. Isso é lindo, tá bom? Só se você não tem a mesma vazão que você vai ter em produção, né? Então, no momento que você está nessa área do entretenimento e você está na área de animação, pô, você vai ter demanda sempre, tem sempre sendo uma animação sendo produzida, né? Filme, game, tá? Editorial também, sempre está saindo livro, né? Sempre está saindo os livros didáticos, então você tem fluxo, tá? Então, a ideia é relembrar ou mostrar que a gente tem várias áreas, a gente tem várias possibilidades. Vai rolar uma identificação pessoal ou vai rolar uma visão de mercado, tá? Quando eu estava no quadrinho, era uma identificação pessoal. Eu absorvia, eu consumia aquilo, eu queria estar lá dentro. E eu estive lá dentro, eu construí para estar lá dentro. Chegou uma hora que eu comecei a olhar, eu tenho amigos que desde a época que eu comecei, ainda hoje estão com quadrinho internacional, ganhando em dólar, super bem, tá? Só que para mim chegou uma hora que vários acontecimentos, fala, cara, cansei um pouco dessa brincadeira. E eu tenho uma coisa que eu vou mudando a minha dinâmica de tempos em tempos, tá? E aí eu fui para, cadê aqui? Tá? Aqui, ó, eu pulei, tá? Eu fui para publicidade, onde acaba gerando, na verdade eu tô mais aqui, né? Publicidade e entretenimento, tá? Tem uma união, dá pra fazer uma união dessas duas áreas. Porque, cara, eu gosto de fazer, tem produção o tempo todo, tem variação, uma hora eu tô num filme mais estilizado, outra hora é um filme um pouco mais realista, e eu fui me encontrando, tá? E aí tem demanda, aí tem muita demanda para a gente poder produzir, tá? Então eu comecei num lugar de gosto pessoal e fui para um lugar de visão profissional e continuando fazendo o que eu gosto, tá? E para fechar, todas as áreas têm em comum isso aqui. Design, que a gente poderia pôr o pensamento do design do que a gente faz, desenho também entraria aqui, luz e sombra, cor, composição, observação, materiais, tá? Então todo o fundamento vai ser o que gere tudo isso, né? Se eu não domino, se eu não tenho conhecimento sobre isso, não adianta eu só ficar escolhendo áreas, né? Que acaba não trazendo tanto resultado. A gente tem um exemplo, o que eu já trouxe aqui, tem aula dele gravada, vocês seguem bastante, que é o Vitor Beuren, né? A gente tem falado muito dele aí, que ele tem o curso dele onde ele joga para mercado, conquistar clientes, prospecção. Só que o que eu vejo? Quando a pessoa não tem base nenhuma de arte, beleza, ela tem uma visão muito boa do todo, mas ela não vai ter um resultado efetivo. Ela pode até prospectar, mas se eu não tenho o que eu mostrar, acaba não sendo efetivo, né? Agora, se eu tenho que mostrar, aí, beleza. Se eu não tenho esse conhecimento, aí é legal. Como que eu vou atrás, o que que eu falo, como é que eu faço, tá? É isso, pessoal. Então, para resumir, tirem esses momentos como hoje, um sábado, né? Da hora que dá um tempinho, faz uma reflexão, ou num domingo, tá mais tranquilo. Olha isso, assim, pô, o que que eu estou fazendo, para onde eu estou indo, o que que eu estou insistindo, eu preciso insistir mais, porque eu estou muito no começo ainda, eu estou numa fase muito exploratória, então eu tenho que fazer. Depois eu me preocupo para onde eu quero ir, não tem problema nenhum, tá? Mas olhem para esses lugares, tá? Porque às vezes vocês vão começar a ver coisas que, de repente, fala, poxa, isso aqui me pareceu interessante, olha, tem um mercado ali, né? E aí eu posso começar a buscar alguma coisa nesse sentido, tá bom? Claro que isso não tira, de novo, uma fase exploratória, os estudos, né? Não adianta a gente também só botar o para onde eu quero ir, que eu quero ganhar dinheiro, não sei o quê, não sei o quê, se eu não tenho essa base ainda mais trabalhada, né? Mas sempre tem um lugar para a gente começar, seja num lugar menor, ali do commission, que é 1 a 1, né? Seja, às vezes, com um editorial, enfim, né? Tem vários caminhos, assim. Então, tem essa olhar. A Catherine mesmo, ela está estudando 3D lá fora, então ela está vendo um outro universo também,
que expande o universo da ilustração que ela tá aqui com a gente, tá? E esses conhecimentos, eles se agregam muito bem um com o outro, tá bom? É isso, pessoal.